de pensar, né, na vida, pensar no que foi feito, no que deixou de ser feito. Muitas vezes, eu pensei na minha vida. E eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão de que eu fui feliz a vida inteira. Fui feliz a vida inteira. Apesar dos pesares, eu fui e sou feliz. Eu sou muito feliz. Eu trabalhei durante anos naquilo que eu amo, no dom que o Senhor me deu. Eu trabalhei, consegui o meu sustento através de uma profissão que eu amo. Isso é uma bênção. Glória a Deus. Tenho uma família maravilhosa. Glória a Deus. Nunca me faltou comida. Glória a Deus. Nunca me faltou nada. Glória a Deus. Eu cheguei à conclusão de que eu fui feliz a vida inteira. E a minha felicidade, eu pensando, principalmente quando eu fiz radioterapia, eu fiz 33 sessões de radioterapia. Radioterapia é assim, a gente fica sozinho numa sala, sozinho, sem ninguém. Deitam a gente numa máquina e ninguém pode ficar com a gente lá, porque essa máquina ela tem radiação e essa radiação ela não é benéfica. Ela faz mal, né? Mas o paciente precisa dessa radiação para ajudar a matar a doença. Mas a gente tem que ficar sozinho. Ninguém pode ficar com a gente. Então, aquele tempo que eu ficava ali sozinha, tomando aquela radiação, se tornaram minutos preciosos, porque eram minutos que era só eu e Deus. Só nós dois. Só nós dois ali, dentro daquela sala. E eu podia conversar com o Senhor tranquilamente, porque ali ninguém entrava, ninguém escutava, ninguém via. Estava só eu e o Senhor ali naquele lugar. E eu vi que a minha vida inteira eu não estive sozinha. Nem ali naquela salinha de radiação. Eu não estava sozinha, porque o Senhor estava ali comigo. Amém? E é assim que o Senhor está com você também, querido. Nós não estamos sozinhos. Ainda que pareça que nós estamos sozinhos, que o Senhor não está vendo, pode ter certeza, o Senhor está lá. O Senhor está lá. Amém? Eu vou cantar essa música, é uma música bem antiga. Se você souber, cante comigo. Amém? Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e dessa forma agora salvo estou. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Aleluia, glória a Deus. Amém. É porque hoje eu estava contando uma bênção lá em casa e Neilton não sabia. Aí ele falou, agora você vai contar o testemunho da sala de cirurgia. Quando eu fui fazer a cirurgia dos pulmões, eu cheguei na sala e já tinha lá um médico. Tinha 3 pessoas na sala. Tinha um médico, tinha uma enfermeira e um enfermeiro. O médico e a enfermeira estavam de verde.
O enfermeiro estava todo de branco. E ali estavam os três. Durante todo o tempo que aquele enfermeiro esteve ali, ninguém conversou com ele e ele não conversou com ninguém. E o médico chegou perto de mim, olhando os raios-x dos meus pulmões, virou para mim e falou assim: quanto tempo você fumou na vida? Eu falei com ele: eu nunca fumei, doutor. Aí ele olhou para mim e fez assim: ha! Nunca fumou? Com esse pulmão desse jeito? Eu falei com ele: não, doutor, eu nunca fumei. E eu não minto. Eu não gosto de mentira, doutor, eu não minto. Eu nunca fumei, de verdade. Aí ele pegou e falou comigo assim: acabou de mentir 2 vezes. Mentiu que não fala mentira e mentiu que nunca fumou. Se você nunca tivesse fumado, seu pulmão não estava desse jeito. Eu falei: pois é, doutor, mas eu nunca fumei na vida. Aí ele falou comigo assim: então vamos deitar, porque tem que fazer o procedimento, vamos deitar. Aí eu falei com ele assim: doutor, eu não deito. Eu não posso deitar, porque quando eu deito, me falta ar, a minha oxigenação cai muito e eu não posso deitar. Tinha 20 dias que eu não deitava, eu dormia sentada. Aí eu falei com ele, falei: eu não deito, doutor. Na hora que eu falei com ele: eu não deito, esse médico ficou muito nervoso e falou assim: também? Olha o tipo de paciente que eles mandam para a gente. Não vou fazer nada, não. Não quero saber de nada, não. Manda de volta para o Mário Pena. Isso eu estava no Hospital Luxemburgo. Ele falou: manda de volta para o Mário Pena. Fica mandando os pacientes que nem deita. Como é que eu vou fazer o procedimento? Nem deita, nem deita. E tirou aquela touquinha que eles usam, virou para a enfermeira e falou assim: não vou fazer nada, não. Pode mandar de volta para o Mário Pena. Não vou fazer nada, não vou pôr nem a mão. A mulher nem deita. Falou com a enfermeira, tirou a touquinha e foi saindo do centro cirúrgico. E eu fiquei muito triste e comecei a chorar. Nisso, quando eu comecei a chorar, esse enfermeiro veio, até então ele estava num cantinho, ele veio, fez assim no meu rosto, enxugou minhas lágrimas e falou comigo assim: não chora não. O doutor Andrei vai fazer sua cirurgia. E ele vai fazer sozinho. Não chora não. Vai dar tudo certo. Pode ficar tranquila, porque vai dar tudo certo. Não precisa de você chorar não. O doutor Andrei está vindo e ele vai fazer sua cirurgia sozinho. Pode deixar que ele vai fazer. E eu olhei, a enfermeira veio, eu estava na maca sentada, o enfermeiro aqui, a enfermeira veio, mexeu comigo, não deu uma palavra com aquele enfermeiro, e ele também não deu uma palavra com ela. É como se ele não existisse. Ele conversou só comigo. Quando o doutor Andrei chegou, ele olhou para mim, sorriu e saiu. O enfermeiro. Ele não voltou mais. E ninguém viu o enfermeiro. Nem o doutor Andrei, nem a enfermeira. Ninguém viu o enfermeiro. Deus é fiel. Aí o doutor Andrei chegou, a enfermeira falou com ele: o doutor fulano saiu nervoso. Falou para mandar ela de volta para o Mário Pena, que não vai fazer a cirurgia dela, porque ela não deita. O doutor Andrei olhou para ela e falou assim: eu sei que ela não deita. Ontem ela veio aqui e conversou comigo e me avisou que ela não deita. Eu sei que ela não deita. E daí? Eu não preciso do doutor fulano para fazer a cirurgia. Eu vou fazer a cirurgia dela sozinho, porque eu não preciso do doutor fulano. E o doutor Andrei fez a minha cirurgia sozinho, como aquele enfermeiro falou que ele ia fazer. Eu creio, irmãos, de todo o coração, eu creio que aquele enfermeiro não era humano. Eu creio. Eu nunca vi um enfermeiro de branco num centro cirúrgico. Eles sempre estão de verde. Eu nunca vi um enfermeiro de branco no centro cirúrgico. Nunca vi. E ninguém conversou com ele. E ele não conversou com ninguém. Ele não conversou com ninguém. Ele estava ali, naquele momento. Eu creio, enviado pelo Senhor,
para enxugar minhas lágrimas, como ele enxugou e como ele me acalmou e falou comigo: o doutor Andrei vai fazer a sua cirurgia sozinho. E aconteceu, o doutor Andrei fez a minha cirurgia sozinho. E foi uma bênção, a cirurgia foi uma bênção. Graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória ao Senhor Jesus. E eu fiquei sabendo dessa história hoje, eu não sabia dessa história não. A gente vê a ação de Deus e a gente fica bobo com as coisas que Deus faz, que o Senhor faz. Eu também creio que Deus manda um anjo para estar ali naquele lugar, aquela noite, aquele dia ali. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Essa parousia, né? Essa teofania, né, irmão? Teofania, essas manifestações de seres espirituais fazem parte da vida do cristão. Deus não é um Deus morto. Deus não é um Deus que se esquece dos seus, né? E eu creio nisso. Eu creio que as manifestações do Senhor existem até hoje. Não é mais talvez como antigamente, como quando tinham manifestações para muitas pessoas verem. Eu creio que as coisas hoje são mais particulares. E a visão do mundo espiritual, não gosto de falar mundo espiritual, a visão do reino de Deus no meio de nós, porque o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus, ele foi manifesto no meio de nós através de Cristo, e ele é manifesto até hoje através da sua igreja, através do Espírito Santo em nós. A manifestação do reino espiritual, quando mal interpretada, quando mal falada, ela traz confusão, ela não traz certezas, ela traz traz incertezas e dúvidas. Nós temos o exemplo de uma pessoa que tinha contato com o mundo espiritual o tempo todo. Nós temos na palavra de Deus uma pessoa que ele vivia no mundo espiritual, ele via o reino, manifesta o reino o tempo todo da sua vida. Ele viu coisas maravilhosas que ao homem não é lícito ver. Ele olhava para as pessoas, sabia a história das pessoas. Ele olhava para as pessoas, sabia as dores, sabia os problemas que as pessoas passavam. O nome desse personagem é Jesus Cristo. Jesus Cristo era um homem muito sóbrio quanto a isso. Ele era sóbrio, apesar dele ver entre as pessoas. Eu creio que quando ele pregava as multidões, ele olhava para as multidões, conhecia cada um pelo seu nome, sabia as multidões, cada um pelo seu nome. Sabia quem estava ali, sabia a história de vida de cada um. Quando ele entra em Jerusalém, quando eles colocam os panos, né, as palmas, os tecidos no chão para o jumentinho pisar, ele sabia quem estava ali de coração, quem cria nele. E sabia também que no dia seguinte estaria gritando crucifica-o no dia seguinte. Ele conseguia discernir a sinceridade dos homens que estavam ali. Conseguia discernir a sinceridade das pessoas que estavam ali. Mas nem por isso ele para e repreende quem está fazendo isso. Porque ele sabe o final da coisa. Ele sabia o final das coisas. Sabia o final de tudo. Quando ele é apresentado para Pilatos, tem um quadro muito lindo, chama Esse Homo. Acha para mim, Saru, Esse Homo. Com 2 Cs e Homo. Esse Homo. Pilatos está mostrando um homem seminu, Pilatos com toda a sua pompa, e mostra um homem seminu e toda a população lá embaixo, todo mundo pronto a matá-lo. Se Jesus Cristo tivesse sido solto no meio do povo, ele seria linchado. Seria linchado ali aquela tarde. Talvez até devorariam a Jesus Cristo. Porque ele falou, quem não come da minha carne não tem parte comigo. Então eles queriam, vamos mostrar para ele o que é comer a carne dele. Isso é a natureza humana, a natureza do homem. Faz isso tudo, o comportamento de manada, mas
Por que ele sabia isso tudo? Quando ele deixa o esplendor da sua glória, quando ele deixa todo o seu, quando ele se despe de toda a sua autoridade, esse homem, esse homo, eis o homem, né? Eis aí o homem, é esse que vocês querem crucificar, esse que vocês querem matar, né? Latim, esse homo, né? Latim. Acho lindo esse quadro, que mostra a indignação de Pilatos. É Pilatos ou Herodes? Não lembro o que é. Eis o homem, Pilatos, ele fala, eis o homem, ó. É esse aí? Então acaba com isso logo. Ele já tinha passado toda a noite. Isso é uma representação artística, é lógico, né? Acho lindo esse quadro pela sua originalidade, pela o seu peso de linguagem. E aí todos os outros ali, quando Pilatos entrega ele, né? Entrega o ser humano sente satisfeita a sede de vingança, ainda mais quando dá-lhe a opção de troca, né? Ele ou Barrabás. Quando dá uma opção de troca, o homem não quer é esse, é Barrabás mesmo. Barrabás era um ser, era um político que talvez ele respondesse aos anseios do povo. Então, o que é a consciência de Cristo? Até quanto Jesus Cristo tinha consciência de que ele era Deus? Até quanto ele tinha consciência do reino, consciência de tudo que ele via? Vamos à palavra? Abre para mim em João 8:34. Não sei se esse texto não é a partir dele, mas esse vai ser um dos textos. João 8:34, 36. Vamos pegar a partir desse então. Não está expressa a mensagem. Nós vamos partir desse. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Amém. Senhor Jesus, nos auxilia, Pai, em Tua palavra. Deus, na dissertação, no discernimento da Tua palavra, o Senhor esteja conosco, nos ajudando, Pai. Dá-nos graça, Deus, e o Teu favor. Em Teu nome nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Nós vemos um discurso duro de Jesus com os judeus que chegaram até ele. O Messias que eles procuravam. E Jesus ainda foi muito paciente com eles. Ainda teve a sutileza de conversar com eles e falar-lhes acerca do que ele sabia, só que ainda fez ainda os tratou com uma certa educação, tratou com uma certa benevolência, uma certa paciência, quando eles dizem que eles são filhos de Abraão. Eles se afirmam na lei
se afirmam na procedência da sua linhagem, a linhagem abraâmica, dizendo assim estarem cobertos de razão, cobertos de sabedoria, cobertos de sabedoria, cobertos de razão, porque eram filhos de Abraão. Está muito alto? Eu tenho que, é que minha voz é mais forte, tem que baixar de novo. Deixa eu começar. Ei. Melhorou? Melhorou. Aí. Não, ficou não, tá bom, agora tá bom. E eles querem se justificar pela religião, pela lei. E Jesus Cristo vai dando neles um checkmate aos poucos. Jesus Cristo podia ter falado claro para eles, diretamente a eles, de uma vez que eles eram filhos do diabo. Mas ele vai fazendo um rodeio para não chocar muito. Vai falando: vocês não ouvem a minha palavra, vocês não estão nem aí, porque o que eu falo é a verdade. Vocês ficam em Abraão, porque Abraão está distante, está muitas gerações atrás. Vocês estão aqui apenas com o que ele deixou escrito. Vocês não confrontam Abraão, e Abraão não confrontam vocês. Porque na verdade, se Abraão tivesse o poder de atravessar o tempo e confrontar os religiosos daquela época, nenhum deles passaria por filho de Abraão. Nenhum deles seria aprovado como filho de Abraão, né? Abraão não, o exame de DNA daria que não era filho de Abraão. Não seriam filhos mais de Abraão, filhos da religião, filhos da fidelidade, filhos do temor do Senhor. E Jesus Cristo depois culmina com o seu comentário: vós tendes por pai o diabo. Vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Ele fala isso, não que ele está agora se colocando como humano. Vocês querem matar um ser humano, mas vocês querem matar, na verdade, é a fonte da verdade, é a fonte do confronto. Esse que vos fala a verdade, vocês querem fechar a fonte da verdade. Vocês não querem ouvir a verdade. Vocês querem me matar, que assim eu vou parar de falar contra vocês. Vocês querem me matar, que aí vocês querem encerrar essa fase da vida de vocês. A ânsia do povo judeu de matar Jesus não era apenas a ânsia religiosa que os fariseus, os sacerdotes incitaram o povo contra Jesus. Na verdade, era o mesmo espírito, o mesmo ânimo, né? O mesmo o mesmo ânimo dos habitantes da ilha de Gadara. Quando Jesus chega, liberta o gadareno, que era o ícone da maldade da ilha de Gadara. Quando Jesus liberta o gadareno, o que seria a atitude certa do povo? Dar glória a Deus, não é? Reconhecer: não, realmente ele libertou, o homem tem poder, esse rapaz é um profeta. Mas eles falam o quê? Sai da nossa terra, Jesus, vai embora. A presença de Cristo incomodou, a presença de Jesus incomodou. Apenas incomodava, talvez não apenas pelo que ele falava, mas a presença de Cristo incomodava porque ele era o próprio Deus, a presença de Deus. Ele trazia em si a manifestação do reino de Deus, a manifestação plena do reino. Queria apedrejar a Jesus Cristo. Era uma coisa incompreensível para aqueles que pertencem ao mal, aqueles que pertencem à estultícia, que pertencem ao engano. É uma coisa absurda o Evangelho em si, mas agora não estamos tratando do Evangelho pregado, estamos tratando do Evangelho vivo, a presença de Jesus pessoal ali em pé naquele lugar. Causa reações horríveis, reações intestinais por dentro. Natanael, né, que estava debaixo da árvore, Natanael vem olhando: o que é isso? Vem alguma coisa boa? Ele fala: não, eu te vi quando você estava debaixo da árvore, eu vi você lá. Então Jesus Cristo era consciente daquilo que ele era. Alguns pastores falam da inconsciência de Cristo, que Cristo estava aqui e não sabia que era filho de Deus. Ele foi revelado aqui, foi filho de Deus quando ele foi batizado, que veio o Espírito Santo sobre ele. Então peraí, então o Espírito Santo agora entra em Jesus lá quando ele é batizado, e aí ele se torna então o Cristo? Não, ele nasce como o Cristo, porque ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Se fosse depender então do Espírito Santo entrar no batismo, então quem gerou o Cristo então?
Quem gerou Cristo? E habitou entre nós e vimos a sua glória, vimos a sua glória. Glória, quem aqui consegue para mim, consegue falar para mim o que é glória? O que é glória? Alguém consegue falar para mim o que é glória? Apaga para mim a luz, irmã Demir, essa luz aqui. As duas, apaga essas duas. Olha aqui um negocinho aqui. Vamos imaginar aqui então o que é glória. Não, pode deixar. Nós temos a lâmpada, nós conseguimos ver a lâmpada. Olha aqui. Olha para essa lâmpada. Você consegue ver, não consegue? Você consegue, essa lâmpada também, ó, você consegue ver o desenho da lâmpada, não consegue? Você consegue ver todos os contornos, as nuances, você consegue ver. Quando se acende a lâmpada e ela mostra a sua glória de lâmpada, mostra a glória de lâmpada. A luz, vai. A glória da lâmpada. A glória dela enche o lugar, que a glória é a luz. A função dela expandiu. Parece que expande-se a lâmpada. Você não consegue mais fixar os olhos e você não discerne mais a forma da lâmpada. Você vê a sua glória, o brilho dela, o que agora a envolve, o brilho que a envolve ofusca aquilo que você vê realmente, aquilo que você pretende ver. Você tenta discernir a lâmpada e você não consegue ver o que é a lâmpada, então você não entende. Se nós pegássemos um cara lá da... Todo mundo agora está vendo, agora piscando, né? Ficou olhando para a lâmpada. Se nós pegarmos um cara lá do passado, 1700, trazemos aqui, mostrar a lâmpada, a primeira vez essa lâmpada acesa, falar assim: explica essa lâmpada para mim. Explica essa lâmpada. Falar isso é uma coisa do diabo, ou falar isso é um milagre de Deus, porque é inexplicável. Nós já somos escolados com lâmpada, já vivemos debaixo da lâmpada, né? Nascemos debaixo da lâmpada, já sabemos o que é uma lâmpada. Já conhecemos o que é isso aí, então para nós não tem esse problema. Então quando Jesus Cristo vem, e eles não discernem a sua glória, porque a glória dele incomodava, além de atrair, deixar as pessoas atraídas por ele, mas a glória incomodava, porque quando eles vinham para a luz, os pecados eram manifestos. Manifestos não que um olhava e via o pecado do outro, mas aquele se constrangia com o seu pecado. Zaqueu constrangido. Os outros eram constrangidos. O centurião fala: você não vai à minha casa porque eu não sou digno que você entre na minha casa. Ele sabia da sua condição de romano, de idólatra, que adorava ídolo, e reconhecia a sua condição de ocupante, de opressor em uma terra que oprimia o povo de Jesus. E ele se reconheceu pecador quando viu Jesus Cristo e falou: tenho homens debaixo do meu comando. Então, com essa glória que você tem, uma palavra que você der, o meu servo será curado. Se você falar, porque não precisa mais da sua presença, você tem algo além da sua presença física. Você ultrapassa a presença física, você ultrapassa o que nós conhecemos como presença de pessoas. Alguém aqui já deve ter passado por isso. Quando você sente que uma pessoa chegou no ambiente, você não precisa nem ver a pessoa, acha que fulano está aqui. Você vai lá, fulano acabou de chegar. Você sente presença, você sente as pessoas chegando. Jesus Cristo, ele nem precisava estar presente. As pessoas sabiam que ele tinha esse poder, não esse poder de transportar e manifestar, não, que para ele não estava aos limites físicos. Então, uma palavra que você der, o meu servo será curado. E o que aconteceu? O servo foi curado. Aconteceu isso. Jesus tinha essa consciência. Talvez enquanto o centurião falava com ele, Jesus Cristo já via o servo lá deitado. Quando ele falou uma palavra sua, ele falou: não, pode ir embora, já está curado, pode ir que ele já vai estar restaurado. O próprio Cristo já estava lá tratando dele. Então, a consciência de Jesus Cristo, ele sabia que ele era filho de Deus. Então isso traz um peso maior, traz um pensamento maior, que quando ele se entrega aos homens, quando ele se entrega para ser morto. Quando Pilatos fala: eis aí o homem, ele pensa assim: estão me mostrando para a multidão, mas eu já desnudei o coração de cada um. Eu já sei esses que estão aqui, já sei quais estão aqui com ódio mesmo, vontade de matar,
porque não suportam a verdade. Uns que estão aqui já estiveram comigo andando, já me seguiram, viram milagres, estão gritando crucificam. Alguns que estão aqui comeu do pão e do peixe que eu multipliquei. Alguns estão aqui de curiosos, agora os outros estão aqui com o coração choroso porque eu serei morto. Quando na cruz ele fala perdoa, porque eles não sabem o que fazem, é porque eles não sabiam o tamanho da obra, o tamanho que eles estavam infligindo a morte, não apenas a um homem, mas ao Filho de Deus. Então perdoa que eles não sabem o que fazem. Deus, Jesus Cristo, não está os isentando do pecado de matar, não está os isentando do pecado de crucificar na cruz, não está os isentando do pecado deles estar ali, mas perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem, é que eles não sabem quem eles estão matando, eles não sabem o tamanho da ofensa que eles estão fazendo ao universo, à criação. Eles não têm consciência que aqui é o próprio Deus que está se entregando para eles, é o próprio Deus que está se expondo e se entregando na mão deles. Eles não têm consciência disso. Jesus em cima da cruz, ele contemplando Jerusalém, ele vendo do alto do Gólgota, não sei se foi de costa ou de frente para Jerusalém, não sei qual a posição que ele estava, mas vamos assumir que ele foi crucificado de frente para Jerusalém, para que toda a cidade visse os mortos, toda a cidade olhasse para o monte de Gólgota e visse ali as pessoas crucificadas, para servir como exemplo. O Império Romano mostrava justiça para toda a cidade. Assim quando Espartaco foi crucificado, crucificaram 2.500 pessoas durante toda a estrada, toda a Via Ápia, havia cruzes e deixaram apodrecer até ficarem ossos, porque eles gostavam de mostrar como eles tratavam os inimigos. Então Jesus Cristo, virado para Jerusalém, ele via Jerusalém, quem estava satisfeito com a sua morte. Talvez ele via a casa de Anás e Caifás e a festa que eles faziam, o vinho que bebiam na mesa, porque era Páscoa, eles estavam celebrando a Páscoa. Eles bebiam ali da Páscoa de Moisés, que foi instituído de Moisés, como ato de libertação para o povo, mas na verdade estavam ali infligindo escravidão para os judeus, porque estavam matando o Cristo. O povo de Jerusalém celebrava a Páscoa como se nada tivesse acontecido, enquanto isso o verdadeiro cordeiro estava sendo morto no Gólgota. E ele via também alguns que já tinham se soltado das amarras e pediam misericórdia a Deus, porque Jesus estava sendo morto na cruz do Calvário. Pediam para que Deus interviesse e livrasse a Cristo. Talvez aqueles que oravam para que Deus entrasse no meio, mandasse um sinal, quando fez trevas na terra, quando deu relâmpago e terremoto, eles pensaram: Deus está livrando Jesus do alto do Calvário, porque ali só estava João, Maria e algumas mulheres. Então algumas mulheres que sustentavam o ministério de Cristo, talvez estavam orando em Jerusalém e pedindo: Senhor, livra o teu profeta. Aí quando acontece o terremoto, pensaram: agora Jesus Cristo foi solto. Jesus Cristo, Deus mandou um terremoto, deve ter caído a cruz, ele deve ter saído andando agora, liberto, glória a Deus. Aí chega a notícia que ele estava morto, que na hora do terremoto foi o contrário, foi quando deu o brado que ele morreu. Quando ele deu o brado e morre, que há o terremoto, que há as trevas, há os relâmpagos. E o centurião reconhece, realmente esse era o Filho de Deus. Então Jesus não era inconsciente das coisas. Quando se coloca Cristo como um bobo que vai a Jerusalém, sabendo que ia morrer, ou talvez não sabia que ia morrer, um ser sem consciência de Deus, sem consciência da sua divina missão, erra e peca-se, reduzindo Jesus Cristo a um bobo, e reduzindo Jesus Cristo a condição apenas humana, mas ele nunca deixou de ser Deus. Tinha consciência plena. Os pais procuram ele e falam: não, estou cuidando das coisas do meu pai. Os doutores da lei discutindo a lei, discutindo ali a interpretação da lei. Por que vocês fazem isso, falam isso, mas tem escrito isso. O porquê disso tudo? O porquê que vocês fazem isso?
no boteco, ele não estava no boteco. Ele não estava no boteco, ele estava na casa. A congregação. Sinagoga de Satanás. Sim. Ó, Jesus tinha consciência de que ele era o Messias. Ele tinha consciência de que ele era o Filho de Deus no sentido mais elevado, não apenas um Filho de Deus como um de herança, mas sim o portador da aliança. Ele não era Filho de Deus por causa da aliança, mas ele era a própria aliança. Alguns líderes tratam Jesus como apenas o portador da aliança. Ele trouxe a nova aliança, a aliança sendo o sangue dele. Não, ele era a própria aliança. Ele era o verbo de Deus. Ele era o dunamis, o poder, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o faça-se luz e houve luz. Jesus era a luz do mundo. O poder criador de Deus, o poder de juízo de Deus, aquele que matava no Velho Testamento, que ia lá de encontro aos inimigos de Israel e matava, era Cristo. Alguns teólogos interpretam, e eu faço parte desses que tem esse pensamento, que aquele que matou os primogênitos no Egito foi o próprio Cristo. O próprio Cristo vai lá e mata os primogênitos no Egito. Ele passa a espada, porque Jesus não é boiola. Ele tinha coragem de fazer a coisa. É a espada de Deus. Ele sempre foi chamado a espada de Deus. O verbo de Deus, a ação. Se tinha que executar, ele ia lá e fazia. E no futuro ele vem julgar, como juiz. Ele engole toda a sua vontade, engole, porque Deus o limita e fala assim: você vai lá para morrer e salvar. Quando vimos a sua glória, a glória do reino do Pai, ele vem aqui, ele podia muito bem chegar botando fogo na terra, igual ele falou. Eu queria que já estivesse ardendo. Eu vim trazer espada, mas a espada que ele traz agora é a palavra. Com o segundo ele acabava com isso tudo. Vontade do meu Pai é a Bíblia. Tanto é que lá em Apocalipse, da boca de quem que sai uma espada e mata a besta e faz profeta? De Cristo. Da boca dele que sai espada e mata. Ah não, pastor, você não pode falar que no Velho Testamento é Jesus que matou. Então vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Vamos lá em Apocalipse. Jesus com a boca dele sai uma espada e mata. Matará o ímpio. Fala com o sopro, vai matar. Então Jesus não é brincadeira. Jesus não é o dono da igreja que abandonou isso aqui e foi passear. Não. Ananias e Safira no Novo Testamento estão onde? Estão mortos. Nunca abandonou a sua igreja. Nunca abandonou. Nunca deixou ela para lá. Nós não brincamos de ser crente e não brincamos com Cristo manipulável. Nós brincamos com Cristo que é fogo consumidor. É fogo consumidor. Pai da mentira. Alguém é para mim Mateus 7:21, 10, 32, 33, tudo Mateus. E Mateus 11:27. Vamos ler esse texto. Mateus 7:21, 10, 32 e 33 e 11:27. 12:50 também. Isso, agora vamos ver o 32.
11:27. (12:50). Amém. 12:50. Então, ele tinha consciência da Trindade. Jesus tinha consciência da Trindade. Ele manifesta aqui a Trindade. Ele fala: o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Pessoas diferenciadas, mas o mesmo Deus, mas diferenciadas em comportamento e em missão. Tem consciência da sua Trindade. O céu não ficou vazio de Deus, igual, por exemplo, os unicistas pregam, que não existe Trindade. Quando Jesus veio para a terra, o céu ficou vazio. O trono está vazio porque só tem um. Não, ele continua, tem a gerência. Meu Pai que está no céu, meu Pai que está nos céus, o Pai que está nos céus, tudo é o Pai que está nos céus. Então nós temos a Trindade. E aí lá no batismo de Cristo, ele está sendo batizado, vem o Espírito Santo em forma de pomba, desce sobre ele, e uma voz fala: este é o meu, a Trindade. Sim, porque faz a vontade do meu Pai. Ele é, e porque o Pai é o Pai. Por que ele fala irmão e irmã? Por que ele fala irmão e irmã? Porque a todos, quando receberam Cristo, foi Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Que zelava pela vida dele. As mulheres de Jerusalém cuidavam dele. Misericórdia. Vamos lá. Vamos agora. Agora a consciência que Jesus tinha que era o Filho de Deus. Já lemos João. Nós lemos João 3, né? Nós lemos, peraí, deixa eu ler aqui. Qual texto nós lemos? João 3? João 84. Vamos lá no João 84. Ele vai falando, né? Aí ele fala no 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Epa, por que a libertação vem através do Filho? Por que era o Filho libertar? Porque Jesus Cristo é a ação de Deus, o verbo de Deus. Executa apenas o que o Pai manda fazer. Quando ele estava aqui, fazia o que o Pai manda ele fazer. Então, se o Filho receber a ordem de libertar o camarada, aí sim ele seria livre. Não seria livre pelas suas próprias forças, ou pela própria consciência de conhecer o Evangelho, ou conhecer a lei. Ele está falando ali com o judeu. Ele está falando com o judeu o seguinte: vocês se acham livres, porque vocês são um povo de Deus, conhecem os pactos de Deus com Abraão, se chamam filhos de Abraão, mas não são livres. Estão debaixo de cadeias. E cadeias essas que, se deixarem, se tornarão cadeias eternas. Vocês irão para o inferno desse jeito, porque o desejo dos seus é de morte, o desejo seu é de matar, de rejeitar toda a verdade. Um judeu consciente de toda a lei, consciente de toda a profecia, que tenha fé em Deus, que tinha fé em Deus. Vamos pegar Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era doutor da lei, né? Da lei ou fariseu? Príncipe dos judeus. Aí eles querem elevar como se fosse um senador. Não, os romanos não davam essa cancha toda. Era apenas os que ajudavam a governar os judeus debaixo do governo romano. Quem mandava ele era romano. Não precisa falar que ele era rico, não. Ele era um príncipe, isso aí, estava com posição de autoridade sobre o povo judeu. E só. Não era como um senador, não era. Não tem a mesma importância de um senador de Brasília para o Brasil. Era apenas um príncipe do povo de Israel. Acabou.
Isso, João 3. Aí vai, ele procura, porque ele é consciente da lei, consciente dos profetas, observa Jesus e vai interrogar Jesus, não com uma mera curiosidade de saber quem é Jesus, mas talvez para justificar para si, se aquele era o Messias que ele estava esperando. Porque aonde estava a fé de Nicodemos até ele chegar em Cristo? Estava no próprio Deus, e sabia que ele obedecendo a palavra, conhecendo a palavra, sabia que viria o Messias. De repente aparece um homem manifestando sinais. Ele fala, talvez será esse cara. Interrogá-lo-ei para comparar com o que eu sei e ver se é Jesus. Poderíamos falar que Nicodemos era livre. À noite, isso para não ser julgado pelos outros. Para não ser julgado pelos outros. Então, quando Nicodemos chega para Cristo e é exposto, Jesus expõe para ele a necessidade do novo nascimento, uma coisa que ele nunca tinha ouvido. Ele fala, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não nascer água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Homem velho, você que devia saber disso tudo. Não sabe essas coisas? Por que ele não sabia essas coisas? Por que ele não tinha consciência disso tudo? Ele não conhecia a palavra? Por que ele não sabia disso tudo? Porque o filho ainda não tinha o libertado. Jesus ele não tinha libertado ele. A libertação só vem através de Cristo. Não vem através de estudiosos da palavra. Não vem apenas de pegar a palavra e ali, nós falamos isso na quarta-feira, né? De pegar a palavra e ler. Quando há libertação na ler da palavra, foi Cristo que operou a libertação. Aí verdadeiramente se torna livre. Então essa liberdade não é a liberdade, não é mais agora uma liberdade livre, é uma liberdade em que nós nos tornamos cativos de Cristo. Nós não nos tornamos mais escravos do pecado, não nos tornamos mais escravos da nossa própria consciência, mas nos tornamos agora, como Paulo diz, escravos de Cristo. A liberdade cativante, que agora nós estamos presos a Cristo por cadeias. Estamos presos a Jesus por cadeias. Isso, vamos falar que tirava o sono de Jesus. Não é que tirava o sono. Isso, quando ele olhava para o Jerusalém, ele chorou. Quantas vezes eu quis apacentar vocês e vocês não me quiseram. Ele está falando isso, não ele ali no seu ministério de 33 anos. Ele está falando desde os primórdios da história. Quantas vezes ele quis libertar Jerusalém. Ali tem a sua consciência de que era Deus e viu todos os profetas, o que os profetas passaram ali. Ele estava ali. Ele estava lá quando aconteceram as coisas. E ele fala, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Enviava o profeta para Jerusalém, o que eles faziam? Matavam. E outra, o mais interessante é que Pedro escreve que o espírito da profecia é o espírito de Cristo. O espírito de Cristo não é uma essência, uma força, ou um sopro de Cristo que vinha sobre o profeta. O próprio Cristo vinha sobre o profeta. E o profeta profetizava, era Cristo falando na boca dele. Por isso é que se manifestava apenas em um. O profeta era um, depois outro, depois outro. Não era profetas simultâneos, porque Cristo era um. É um Cristo. Então vinha na boca de Isaías, vinha na boca de Elias. O Espírito de Cristo vinha e alertava Jerusalém. O que Jerusalém fazia? Matava, e Jesus se sentia afrontado desde essa época. Ah, pastor, o que é isso? O Espírito Santo não vinha na terra. O Espírito Santo vinha na terra sobre um, que é o próprio Espírito de Cristo. O Espírito da profecia de quem domina a história. Não tem outro que domine a história. Não era o sopro, não era um choque elétrico que vinha sobre o profeta, uma inspiração que vinha sobre ele. Deus o tomava. Tomou até Saul. Até Saul foi tomado pelo Espírito. Foi tomado por Cristo. Aí virou o quê? Ditado, né? No meio de Israel. Até Saul também os profetas. Virou bagunça. Até Saul está profetizando.
Mas da mesma forma que vinha o Espírito, que vinha Cristo sobre Saul, veio também o quê? Deus enviava um espírito maligno da parte dele para atormentar Saul. Vinha um espírito maligno da parte de Deus e atormentava Saul. Jesus via isso tudo. Ele conhecia os magos de Jerusalém. Quando andavam nas ruas, ele sabia os magos que estavam lá e os demônios que estavam neles. Conhecia os enganos, os enganadores de Jerusalém. Conhecia todos que estavam ali. Até que os demônios falavam: vieste nos atormentar antes do tempo? Isso, eu te conheço, rapaz, você veio aqui para atormentar a gente, mas não é só lá no juízo final que você vai vir cá tomar. Não, não é isso não. Você veio aqui o quê? O mundo já vai acabar para você estar aqui? Se fosse filho de Abraão. E qual era a obra de Abraão? Temer a Deus. Eu já existia, eu já era. Não, passou. Quando eles falavam que era filho de Abraão, não, porque estava tudo muito claro na vida dele, de Abraão. Quando ele vai sacrificar Isaac, é representando Cristo. Fala assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Abraão conseguiu perceber que havia um Messias que viria. Só que eles esperavam um Messias forte, político, rei, que chegasse, derrubasse o Império Romano. Os judeus aqui achavam que vinha agora um rei como Davi, como Abraão, com um grande exército, e chegasse e colocaria Jerusalém como capital do mundo. Aí quando chega Jesus, com roupa de profeta, falando manso, sem séquito nenhum, o séquito dele era aqueles homens maltrapilhos, pescadores. Fala: que camarada é esse aí que fala que é o Messias? Nós esperamos um camarada com exército, rapaz. Aí por isso é que ele entra em Jerusalém. Eu acho engraçado, eu penso isso, por isso que ele entra em Jerusalém num jumentinho. Ele não entra num cavalo branco, não, ele entra num jumento emprestado. Aí fala assim: esse cara não deve ser o Messias não, porque ele entrou aqui num jumentinho, nem postura esse cara tem. Aí eles falam isso: nós somos filhos de Abraão, como diz assim, nós sabemos que a nossa linhagem é alta, nós descendemos do cara que falou com Deus, rapaz, que Deus lá comeu com ele, lá nos carvalhais de Manre. Nós somos dessa linhagem, dessa estirpe. Está achando que nós somos o quê? Nós conhecemos a Deus. Jesus fala: não, vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem de Abraão, vocês comiam comigo debaixo dos carvalhais e me serviriam aqui, como Abraão serviu ao meu pai. Para Abraão. E eu gosto de falar assim: ó, se vocês fossem filhos de Abraão mesmo, vocês teriam me reconhecido como Messias. Porque o reino de Deus não é de aparência. Ele fala, não é de aparência. Só trevas. Saulo tinha toda a sua convicção de que estava fazendo era certo. Ele era convicto de que pegando os cristãos e matando e botando, prendendo, ele estava certo. Bastou o olhar de Cristo para ele, acabou toda a convicção. Acabou toda a convicção do camarada. Só Jesus foi de uma vez. Acabou tudo que ele achava que era certo, agora se tornou errado. O perseguidor virou perseguido. Aquele que recebia cartas passou a escrever carta. Recebia carta para prender os cristãos, agora ele escreve cartas para os cristãos. Trocou tudo. A consciência de Cristo. Aí nós percebemos então o quanto que Jesus se segurava aqui na terra.
o quanto que ele se segurava, o quanto que ele se anulava, o quanto ele se anulou para se tornar um homem, por amor à sua igreja, se tornar homem, o quanto que ele se anula para se entregar a homens, todos eles ignorantes da sua condição de Deus, ignorantes da condição de Deus, até os 12, ignorantes da sua condição de Deus. Antes da morte de Jesus, antes da sua ressurreição, se perguntasse aos apóstolos, pela revelação carnal, quem era Cristo, eles iriam recorrer aos ícones dos profetas, Elias, Eliseu, Pedro, que fala pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: não foi você que se revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu, porque você não tem condição de revelar isso. Você não tem condição de revelar isso. Vocês não sabiam, viam Jesus, mas não sabiam. E tem uma outra passagem que fala assim: e Jesus conhecia o coração deles e sabia quem era com ele. Não dará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é a luz da vida? Faça-se luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O cara está nas trevas. Então vamos lá. Então isso tudo revela para nós o quê? O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. O maior sofrimento de Cristo, eu penso, o sofrimento inigualável para qualquer homem, não foi o açoite, não foi ele passar a noite apanhando. Agora, lá no Ceresp, lá nessas prisões, nós estamos vendo, tem gente apanhando agora, vai apanhar a noite inteira. Tem nego chegando lá hoje, vai apanhar a noite inteira. Pede não, no Ceresp aqui, ó, você pode correr lá, amanhã você pode ir lá, assim, tem alguém aqui, durante toda a noite apanhou, você vai achar, cara, que apanhou a noite inteira. Vai apanhar a noite inteira. Então o grande sofrimento de Cristo não foi o sofrimento físico, não foi apenas o sofrimento físico. Crucificado, crucificaram 2 com ele também. Depois tiveram suas pernas quebradas para morrer mais rápido. Jesus já estava morto, eles chegaram lá, olharam, Jesus estava morto, furaram lá dele para ver se estava morto mesmo. Os outros 2 estavam vivos, quebraram as pernas dos outros 2 para morrer, que não estavam morrendo. Para quê? Para os caras ficarem pendurados e morrer. Jesus não precisou quebrar a perna, porque a Bíblia falou que nenhum osso dele foi quebrado e já estava morto. Então não precisava mais quebrar a perna de Cristo. Então os outros 2 na cruz sofreram mais do que Cristo, porque tiveram as pernas quebradas. Então não é o sofrimento físico da carne. Apelar para o apelo emocional do sofrimento físico não induz ninguém à sua conversão. Um converteu, outro não. Mesmo dia. Olha, não podia ficar o corpo na cruz, porque não podia ficar no sábado. Então tiraram e jogaram para algum lugar também. Assim que eles morreram, jogaram para algum lugar. Saiu de lá também. Geralmente julgavam no meio do lixo. Era no meio do lixo. Era ali mesmo, já era o monte do Gólgota, do lado do Gena, que era onde eles queimavam lixo. Aproveitavam, uns já julgavam lá dentro, no vermelho de fogo também, né? Que daí vem a palavra Hades, era dali, do Gena, onde eles queimavam lixo. Jesus, para não fazerem isso, José de Arimateia empresta o túmulo para não jogar o corpo de Jesus fora. Quiseram jogar fora o corpo de Jesus. José de Arimateia empresta porque é um profeta, não vamos deixar queimar o nosso profeta. E empresta para ele. Enfiou a espada nele, porque era costume. Da mesma forma, sabe como que eles certificam quando um papa está morto? Eles dão uma martelada com um martelo de prata na testa do papa. Eles fazem isso, martela a cabeça dele. Que vem esse costume dos gladiadores. Quando os gladiadores morriam lá na arena, e quando ele ia lá para o fundo, né? Porque às vezes tinha um combinado, vou fingir que morreu para me fugir. Eles pegavam uma marreta e marretavam a cabeça do gladiador. Esse costume veio agora para o Papa. O Papa morre, para significar que está morto, eles vão lá e martelam a cabeça de prata. Tum! Esse Papa está morto mesmo.
foi quebrado, se cumpriu a palavra de Deus. Então o maior sofrimento de Cristo não foi o físico, foi ele poder fazer, mas se resigna para não fazer. Quando ele chega lá no Getsemane, ele está lá, chega um soldado e Pedro arranca a espada, corta ele de Malco, e que ele fala: para, Pedro. Pedro para, esse Pedro é uma parada, né? Falando assim: para, Pedro, se eu quisesse, o Senhor, o meu Pai, enviaria legiões de anjos. Você não acha que não tinha anjo já espumando a boca, de vontade de chegar lá e acabar com o soldado romano? Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que não tropece alguma pedra. Mas os anjos não podiam fazer nada, porque Cristo não deu a ordem. Vocês ficam quietos aí, porque eu vou ser preso e vou ser morto. Imagina para você ver, os anjos vendo Jesus apanhando, o marechal, o general dos exércitos de Deus, o general dos exércitos sendo pegado por um homem feito de barro. Ele falou: o meu pai daria ordem e legiões de anjos viriam ao meu socorro. Devia ter anjo com sangue nos olhos, né? E o pai deixa. Não, é Deus que mata. Deuteronômio. Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. Deus moeu Jesus Cristo na cruz. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Em quanto tempo se manifesta uma infecção? Eu creio que Jesus teve infecção em cima da cruz, que ele apanhou a noite inteira, ficou pendurado, pode ser manifestado alguma coisa. O que fala? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ficou enfermo, febre, talvez, não sei se o tétano manifestou, secou, se colou, fala que a língua colou no céu da boca, porque não tinha água para tomar, não tinha febre, vinagre. Vamos lá. Então o maior sofrimento é a anulação dele. Agora essa anulação é que nos traz a paz. Essa anulação é que faz valer o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é válido pela anulação de todo o seu ser como Deus e se entrega na mão do homem. A nossa salvação não é porque um corpo foi pendurado apenas, um corpo feito de carne, porque ele era feito de carne, não era outro material, era carne. A nossa salvação veio porque Deus se entregou por nós. Se diminui a tal ponto, o Senhor que fala que mede todos os mares na palma da mão, se diminui ao tamanho para ficar numa cruz, feita por mão de homem. Não é o sofrimento físico apenas, é a resignação, em que nós não somos capazes de engolir a nossa opinião, mas Jesus Cristo engoliu quem Ele era, acalmou, aplacou quem Ele era, por amor de nós. Se nós formos compararmos, nós não engolimos a nossa opinião, não engolimos o nosso ego, a nossa sabedoria, e Jesus engole tudo que Ele é, aplaca tudo que Ele é em si mesmo, se contém e se entrega por amor de nós. O temor talvez não seria tanto pela dor da cruz, porque Ele sabia que ia passar por lá, Ele sabia tudo que ia acontecer com Ele, pela sua onisciência, e para essa onisciência não, porque Ele estava lá como Deus, não sei o que, então vamos lá. Então quando Moisés e Elias se encontram com Ele no Monte da Transfiguração e conversam com Ele sobre tudo que Ele ia passar em Jerusalém, Moisés e Elias sabiam que queria passar em Jerusalém, conversa com Ele, fala: você vai ser preso, tal, vai acontecer isso. Quando Ele vai para Jerusalém também, Ele sabe, fala: vai acontecer isso. Pedro fala: de maneira nenhuma, para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, que era o sofrimento dele. Lá no Getsemane, quando ele chora e sua lágrimas de sangue, sua gotas de sangue, quando ele sua sangue, talvez era a vontade de acabar com isso tudo e acabar talvez com a raça humana, e fala: Senhor, passa de mim esse cálice. Eu que esmaguei civilizações, fiz se ajoelhar diante de ti como os egípcios,
Eu fiz o Egito todo chorar. Eu que venci exércitos, matei 180 mil homens para livrar o seu povo de Israel. Eles agora se levantam contra mim para me matar. Eu estou angustiado, não é só por isso, não, é pela ingratidão da raça humana. Eu vou sofrer, vou ser açoitado, vou ser maltratado, mas o pior é a ingratidão da raça humana que eu vou experimentar amanhã. De todos os lados eu vou experimentar ingratidão. Então, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu estou submisso à sua vontade. Não tinha um plano B, não tinha outra alternativa. Vêm os anjos e o confortam. Os anjos depois vêm e o servem. Só 2 vezes que os anjos vieram e serviram a Cristo. Sabe quando? No jejum do deserto, depois que ele foi tentado por Satanás, onde foi uma pressão também psicológica violenta, e depois no Getsemane os anjos servem de novo. No começo do ministério dele e no fim do ministério. No começo e no fim os anjos servem. Deve ter falado assim: calma, vai acabar. Pensa na glória depois da chamada igreja que você está fundando. Lembraram de tudo, verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. A dureza de Cristo, a dureza de ser Cristo, a dureza de Deus se tornar Jesus. Depois ele chega e fala: olha eu aqui, acharam que eu morri? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Agora vocês vão trabalhar agora, porque agora está garantido. Agora quem está por trás disso aqui sou eu. Agora quem garante vocês agora sou eu. Tem uma nova aliança agora. A nova aliança agora foi feito com sangue eterno. Agora o Espírito Santo habita em vocês. Então vocês podem botar fogo nesse mundo. Não? Serão agora raposas no meio dos trigais do inimigo. Vá embora e faça o que tem que fazer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Bonito, que lindo. Eu não gostaria de ser Jesus. Está doido? Olha o Jesus, 50 conto o quilo. Então vamos lá. Não pode, de maneira. Acho que sim, vou lá então. Deve voltar um cabelo grande e barba, né, barbudo, então vou lá. Vamos lá, rapaz, eu chegar lá um barbudo. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus se resignou a tal ponto que se entrega por nós. Se entrega com todo o teu amor, a tua misericórdia, se entrega pela nossa vida, se entrega para a nossa salvação, se entrega consciente do que iria passar, o que iria acontecer. O Senhor é muito bom, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, louvamos teu nome. Sabemos que da mesma forma, a mesma ânsia, a mesma fome que o Senhor tinha de justiça, o Senhor tem pela sua igreja, Pai amado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem zelado por nós. Tem zelado, ó Deus, com a tua grande misericórdia por nós. Nós te agradecemos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu queria citar, até esqueci, olha para você ver, a Nelimar comentando o testemunho dela, como é que Deus cuida de tudo. Ela me contou o testemunho, ela estava contando hoje, eu escutei de carona esse testemunho dela hoje, que eu não sabia. Eu falei, meu Deus, olha só como é que Deus cuida de tudo. Sabia que ela ia passar pela tristeza do médico obrigado, o médico consafiado, sabia disso tudo, mas já estava posto o quê? O livramento, que o outro médico ia chegar lá e ia falar assim, eu não preciso do fulano, eu faço isso aqui sozinho. Como que Deus zela por nós? O Alexandre trabalha no hospital, eu também sei disso também, que no centro cirúrgico o uniforme é verde. No centro cirúrgico o uniforme é verde, não pode ser branco, tem que ser verde.
Então eu creio mesmo que Deus envia os seus anjos, envia os seus anjos para cuidar da nossa vida. Ninguém via. É o zelo de Deus. É o zelo de Deus mesmo. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe, zele pela nossa vida. Continue zelando no nome de Cristo. Amém. Você que vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir aqui à frente. Irmã Nelimar vai estar cantando o hino. A bondade do Senhor está passando por aqui, o monte está tremendo. O Senhor aqui está, o Senhor aqui está. Ofereça teu sacrifício, endireita o teu altar e começa a subir para o Monte Moriá. Abraão subindo com Isaque, Isaque começou a perguntar: eis aqui a lenha e o cutelo, e o cordeiro do holocausto aonde está? Deus proverá no monte do Senhor, Deus proverá. Deus proverá no monte do Senhor, Deus proverá. No monte do Senhor, Deus proverá. Senhor Jesus, obrigado pelo teu, ó Pai, teu zelo conosco, pela tua provisão, ó Pai amado, pelo trabalho das nossas mãos. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tem nos dado isso, ó Pai. Nós podemos, ó Pai amado, ajuntar, ó Pai amado. Nós podemos, ó Deus amado, ter o suficiente. Ó Deus, nós sabemos que é o Senhor quem faz isso, ó Deus. Não é a nossa mão, não é a nossa capacidade de inteligência, não é Tu quem faz isso conosco, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, e sabemos que tudo vem de Ti. Por isso, ó Pai, nós trazemos ofertas à frente, ó Pai amado, certos de que o Senhor é que tem zelado por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmão Lucindo, sua esposa, melhorou? Melhorou? Misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente está orando para ela aqui. Nossa Deus. Ela é escada? Chamou o SAMU? Misericórdia. Mas tá boa agora então. Tá melhorando muito. Graças a Deus. Ah, graças a Deus.
Comer pizza já? Não, tá bom, então melhorou mesmo. Graças a Deus. Vamos estar orando então para a esposa do irmão Lucindo. É. Uhum. Ele o Rafael avisou no dia. A gente já está orando na quarta-feira. É mesmo? Quase 100 anos já, né? Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar então. Esteja intercedendo então pela esposa do pastor Lucindo, irmão. Vamos estar orando aqui no final, orando por ela, e esteja orando por ela também, pela irmão Lucindo. Graças a Deus. Glória a Deus. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, pela tua palavra exposta em nossos corações. Obrigado pela semente caída, Deus amado, em terreno bom, ó Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua semente é a palavra e o Senhor dá o crescimento em nós, Deus. Senhor, abençoa a esposa do pastor Lucindo, do irmão Lucindo. Senhor, como o Senhor tem recuperado ela, continua recuperando, ó Pai amado, a saúde dela, a consciência dela, meu Deus, em nome de Jesus. Fortalece o irmão Lucindo, ó Pai amado, fortalece, Senhor Deus, o corpo dele, a mente dele, a saúde dele, sim, meu Deus, em nome de Jesus. Também, ó Pai amado, a Nelimar, ó Pai amado, essa semana, ó Deus amado, vai fazer tratamento, a quimioterapia, o Senhor fortalece ela, fortalece a irmã Graça, Pai amado, o irmão Demir, a Cida, as nossas vidas, ó Pai, precisamos do Senhor, ó Pai, a Doriana, a Sara, eu, a minha vida, Pai amado, a Vânia, o Rafael, a Cida, Pai amado, os filhos dela, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, o teu fortalecimento, ó Pai amado, a casa do irmão Ayrton, ó Pai amado, ó Deus, coloque em tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um. Nós pedimos, ó Pai amado, do Alexandre também, ó Pai amado, que fez aniversário esse ano, e essa semana agora, Pai amado, coloca sobre ele as tuas mãos, a tua graça, Deus amado, seja sobre a vida dele, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, uma semana guardada pelo Senhor, pedimos uma semana, Deus, guardada pela tua graça, pelo teu favor, no nome poderoso de Cristo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. O irmão Jairo, Pai amado, a irmã Rosângela, Deus amado, que está para fazer umas consultas, tratamento, Pai amado, coloca as tuas mãos sobre o Jairo, a saúde dele, a irmã Rosângela, Pai, tem misericórdia, meu Deus. Cada um, Pai, a Sueli, ó Pai, que operou o joelho, Pai amado, coloca a sua serva de pé, Pai amado, em nome de Jesus. E no mais que nós esquecemos, ó Pai amado, mas está no teu coração, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, misericórdia em teu nome, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.